Salve, salve nação! Galera, que felicidade! Flamengo 5, Mirassol 1, Mengão deu show, cara. O Flamengo amassou o Mirassol e agora é o líder por pontos perdidos do Brasileirão. Cara, que maravilha! O jogo a menos que o Flamengo tem pra jogar, se ganhar, vira líder, é contra esse Mirassol. E é no Maracanã, galera. Meia nossa! Eu tô muito feliz. Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos acompanhar aqui agora esse corte do Equipe F da ESPN Brasil, analisando esse amasso, essa aula de futebol que o Flamengo deu hoje. Beleza? Vamos lá pro vídeo. As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito, simbora. Pra você, tudo bem, amigo? Alzinho, fala aí, Zinho. Tudo ótimo, Felipe. Boa Tudo noite jóia? para você, professor Celso, Elton Serra, que dupla maravilhosa, o fã de esporte também. Sem dúvida, né? Um resultadaço para o Flamengo, pensando que empatou na Copa do Brasil fora de casa. Né? O Cruzeiro, um time forte, não deixa de ser um excelente resultado. O Flamengo poderia até ter vencido o Cruzeiro, mas um jogo bem igual, de duas potências, e o Flamengo vem para decidir em casa no meio de semana, a Copa do Brasil. Aí mescla o time. Se não me engano, do time que jogou contra o Cruzeiro, foram só 5 jogadores titulares. Se é que a gente pode dizer de titular no Flamengo, né? Que é um elenco espetacular, maravilhoso. Quem é reserva, quem é titular, às vezes você se confunde. Cadê o Pascoal? Incomparável! Cadê o Pascoalzinho? Amanhã, hein, galera? Trazer o Pascoal aqui nos cortes. Com isso. Mas o Pedro não começou jogando e o Leonardo Jardim foi cobrado por isso. E o Pedro começa o jogo hoje como titular. Já encosta no viveiro na artilharia do campeonato, que marca 2 gols. Mesclou bastante, poupou alguns jogadores, principalmente assim, a gente pode falar que é titular absoluto, o Arrascaeta. O Jorginho também. Os dois entraram no finalzinho, mas foram poupados. E o Flamengo passeou. O Flamengo deitou e rolou. Para minha surpresa, eu acho que jogar contra o Mirassol em Mirassol é... Para surpresas de muito, galera. Ninguém esperava uma goleada dessa, cara. Eu esperava uma vitória, mas uma goleada desse tamanho, eu não esperava. Por isso que surpreendeu a geral, né? Bem difícil, então eu não esperava. O Flamengo tem time para ganhar? Tem. Mas 5-1 e do jeito que foi, parecia que estava treinando. Verdade. Não fez muito esforço, não. É muita qualidade, é muita opções que o treinador tem. A gente vai falar isso durante o programa, mas uma vitória maravilhosa que você falou. O Palmeiras perde para o Fluminense aqui no Rio. Essa distância encurtou. O Flamengo tem um jogo a menos, 3 pontos de vantagem do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos que justamente é contra o Mirassol e no Maracanã. Então, assim, o campeonato ficou mais em aberto ainda. Essa briga pela ponta da tabela, ela vai ficar até o final. Celso Zelt, o Flamengo que tem a volta agora como mandante na Libertadores contra o Cruzeiro. Jogo importantíssimo, assim como o duelo Cerro Porteño e Palmeiras e os demais que mostraremos aqui na ESPN no Disney+. Queria dar um abraço também para a galera do YouTube. O pessoal tá com a gente no YouTube, já a gente vai por intervalo e você sabe, o nosso intervalo é animado por lá. Celso Zelt, boa noite. Tudo bem? Felipe. Seu destaque inicial, Celso. Tudo bem, boa noite, Elton, Zinho. É uma rodada até agora rubro-negra, né? No caso do Flamengo, mais rubro do que negro, estreou esse terceiro uniforme vermelhão e as meias também vermelhas, com aquele calção preto. Mais rubro do que negro e o Flamengo sobrou. O Palmeiras parou, parece que parou, não sei, veremos no meio de semana. Também o Palmeiras tem o seu confronto contra o Cerro Porteño. E o campeonato agora voltou a ser bastante acessível ao rubro-negro, né? Matematicamente. Já o era, o Flamengo sobra, né, gente? O Flamengo hoje poupando. Aí, a certa altura do jogo, o jogo já estava decidido. Aí, para poupar gente, ainda coloca mais gente boa. Jorginho, Arrascaeta entra, participa decisivamente de um lance ali logo que acabou de entrar. Então, foi uma festa rubro-negra. E rubro-negro também o domingo, né? Porque tem a vitória do Venturismo sobre o Botafogo, o Vitória 1-0, acho que o Elton até vai falar mais desse jogo, porque acompanhou mais de perto, mas um domingo Foguinho movimentado, tá como você mesmo falou, nas 2 pontas do campeonato. Destaque inicial, Elton Serra, Flamengo 5-1 para cima do Mirassol.
Boa noite, Felipe. Boa noite, professor Celso Zelt. Boa noitezinho, fã de esportes. A gente está no mês de agosto, que geralmente é um mês onde as coisas se transformam em crises. E se a gente for elencar quantos clubes estão pressionados nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro, vamos passar de uma mão. Acho que vamos fechar todos os dedos das mãos, porque a pressão tem sido muito grande. Não para o Flamengo. Talvez a pressão que o Flamengo viveu foi depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vitória. O copo meio cheio do Flamengo é ter semanas de Copa do Brasil para descansar um elenco que é muito intenso. Foram 15 finalizações contra o Mirassol, 12 de dentro da área e 5 gols. A gente está falando de uma equipe que no começo da temporada seria candidata ao título da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro, continua candidatíssima ao título da Libertadores e do Brasileiro, agora sem a Copa do Brasil, pelo caminho, tendo 2 semanas no mínimo em relação ao seu rival direto pelo título, que é o Palmeiras, que vive um fim de semana, ou que viveu um fim de semana também de instabilidade. Uma semana inteira, na verdade, de instabilidade. A gente já vai debater muito mais, a gente vai fazer a primeira parte. De volta aqui no Equipe F para ver agora os melhores momentos de Mirassol e Flamengo, enquanto a gente vai tabelando aqui. Começa agora com o Elton, vamos lá. A gente vai ver os melhores momentos. É impressionante. Tem um gol do Flamengo que parecia treino. Assim, Pelo menos 3, né? Que parecia treino, né? Eu acho que é o primeiro do Pedro. Não, o Pedro serve. Samuel Lino, eu acho. Que é o Pedro começa a jogada ali na meia-lua e abre para a direita. Parece até meio slow motion. Sabe aquele lance que tá tão coordenadinho que parece que o outro time não tá fazendo esforço. Que Videogame. Videogame. E aí, Elton, vamos lá. Bom, é um resultado que surpreende pelo placar, mas não surpreende pela postura do Flamengo nesse tipo de jogo, né? Enfrentando adversários que mesmo em casa se impõem nesse jogo de transição rápida. E para evitar essas transições rápidas, o Flamengo o que faz? Marca a pressão. Né, tenta evitar que essa saída aconteça a partir do campo de defesa adversário. E olha quantos lances a gente vai acompanhar aí, Felipe, com relação a isso. Olha o Mirassol tentando sair, errando, Flamengo pressionando, a bola vai para a área e tentativa de finalização. Foi um time que, mesmo com alguns jogadores sendo poupados, porque tem essa sequência, né, de jogos contra o Cruzeiro, não só na Libertadores, mas também no Brasileirão, né, na próxima rodada, inclusive. Teremos, né, na próxima já, né, Flamengo e Cruzeiro. E mesmo poupando os jogadores, foi uma equipe que manteve essa identidade, né? Curioso é que o Bruno Henrique estava fora, talvez fosse titular até para fazer lance para expulsão. Olha aí, galera. Último homem. Carrascal sairia na cara do gol e o árbitro só deu amarelo nesse lance aqui, ó. Função ali mais central. Absurdo, né? Meter a mão aí, cara. O mais interessante é que a gente acompanha alguns movimentos diferentes nesse time do Flamengo e eu vou me ater a um especificamente, que é a máxima de que o Pedro, ele não é Felipe Mota. Esse é o gol. Esse é o gol. O Pedro não é o 9 que faz pressão, que marca, que ajuda, que volta para marcar, que não tem a intensidade necessária para começar um jogo. Foi do Luiz Araújo, só corrigindo, foi do Luiz Araújo, exatamente. E o Pedro, ele mostra que ou ele mudou o pensamento dele com relação a isso, ou ele está sendo melhor aproveitado nesse sentido, de ser mais um jogador a pressionar o adversário, a tentar fazer essa marcação-pressão, a tentar roubar a bola até dos volantes e ajudar a construir. E ele foi importante, né? Ele foi importante dando passe para a finalização, fazendo seus gols. Eu acho que é um destaque importante, é um 9 diferente e quando ele está não só bem abastecido, mas quando ele está próximo da área para justamente fazer esse jogo de pressão em cima do adversário, ele está mais próximo do gol, ele é um exímio finalizador, ele cresce e se torna, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Para mim, há um bom tempo é o melhor atacante do futebol brasileiro, o Pedro. Faltava essas valências serem melhor exploradas. Eu acho que nesse jogo contra o Mirassol, que não é equipe qualquer, como disse o Zinho, isso ficou bem claro. A grande vantagem do Pedro é que, especificamente, mais do que como atacante, como centroavante, né? Aquela questão que a gente sempre discute, precisa do 9, falso 9.
Ele está conseguindo porque não fazia, muitos técnicos cobraram isso dele, mas ele está conseguindo fazer essa pressão sem perder o que um 9 clássico tem de melhor, que é a finalização, os gols, hoje mais... Cara, o Arrascaeta entrou e deu essa assistência aí pro Samuel Lino, né? O Carrascal jogou muita bola, cara. Pra mim, os melhores em campo, Carrascal e Pedro hoje, tá? Os outros também foram bem, mas pra destacar só dois, Carrascal e Pedro, eles comeram a bola. 2 gols, alcança a artilharia nessa briga com o Viveiros. Então, esse é o ideal, né? Acho que fica também diluída essa responsabilidade, porque ao contrário de outros 9 que a gente cobra, o Pedro tem lá na frente muita gente exercendo essa pressão. Esse primeiro tempo do Flamengo foi, olha, os primeiros 45 minutos eu estava pensando assim, quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo? É o Rodrigo Bueno. Quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo do meio para trás vai ter uma grande dificuldade. Porque do meio para trás, o Flamengo pouco precisou jogar. É porque assim, a bola não chegava, né, cara, na defesa do Flamengo, né? O ataque do Mirassol não conseguia chegar porque o Flamengo amassava o Mirassol no campo do Mirassol, né? Inclusive, tinha gente de trás que jogou muito na frente, que nem o Varela. Né? Então, isso é ótimo e pro Mirassol foi péssimo, porque o Mirassol não conseguia sair jogando. O primeiro tempo inteiro foi do Mirassol tentando impor o seu estilo e perdendo a bola e tomando a pressão. A gente viu aí os lances, não é só nos lances dos gols, tem lance também que o Mirassol perde a bola do mesmo jeito, são os famosos fora o ameaço. Então o Flamengo sobrou muito e eu acho que a grande qualidade dessa atuação de hoje é que não é contra ninguém, né? É contra um time muito bem armado, na casa desse adversário. Detalhe. O que deixa uma boa perspectiva é o que, como o Zinho lembrou, o jogo que falta para o Flamengo é justamente contra o Mirassol em casa. O que diminui as esperanças do Palmeiras de que essa questão dos pontos perdidos. Né, alivie para o lado do Alviverde. Não vai aliviar. Então o Flamengo, numa atuação excepcional, e ainda com essa condição do técnico colocar mais gente, né? Os jogadores que entraram depois hoje, ninguém pode se dar esse luxo. E o Flamengo manteve assim, uma toada muito interessante durante a partida contra um adversário de categoria. Eu acho que isso é que a gente tem que destacar. Porque aquela, mas também ganhou, hoje não tem esse papo, gente. Não. O Flamengo ganhou de um adversário de muita qualidade, embora esteja fazendo um brasileiro muito abaixo, né? Também há de se desculpar, o Mirassol dividido aí. É só pegar aí os jogos do Mirassol em casa e ver quem que foi lá e amassou o Mirassol igual o Flamengo amassou. Ninguém. E pela primeira vez, com competição internacional, teria que ganhar mais casca, mas a qualidade do jogo do Mirassol é testada e aprovada há mais de um ano. E o Flamengo hoje passou contra um grande adversário, inclusive cumprindo o que se esperava dele, né? Porque o Flamengo entrando em campo, sabendo o que já tinha acontecido com o Palmeiras, tinha hoje uma grande responsabilidade sobre os ombros. Seria muito cobrado se não baixasse essa diferença. E conseguiu fazer. Não é lição de casa, é lição de fora com muita categoria. Zinho! Completando o que os companheiros falaram, quando você olha para esse que está aí, Samuel Lino entrou no segundo tempo, mas Carrascal e Luiz Araújo, eles não têm sido titular da equipe, né? Jogadores que começam o jogo. O Luiz Araújo voltou hoje, um longo período de contusão. O Carrascal, alguns problemas de suspensão, e tendo o Arrascaeta fica mais complicado para ele começar a jogar como titular. Mas não vou nem falar do Pedro, estou falando deles dois porque o Pedro para mim é titular do time. Eles dois, Luiz Araújo e Carrascal, para mim fizeram um jogo maravilhoso hoje. No primeiro tempo, as maiores jogadas do Flamengo saíram pelo lado direito com Varela e Luiz Araújo. E o Carrascal mais centralizado na função que é do Arrascaeta, próximo do Pedro. O Plata foi deslocado para o lado esquerdo, porque é mais coringa, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro também.
é um jogador que os treinadores gostam muito, Plata, né? Tá explicado, ele joga bastante. Ele é um jogador muito utilizado. Mas é a fartura que tem o elenco. O Paquetá hoje jogou como segundo volante pelo lado esquerdo, que eu prefiro. Eu também acho que o Paquetá rende jogando pelo lado esquerdo e como segundo homem, enxergando o jogo de frente, com o Eric Pulgar como primeiro volante. Aí você tem o luxo de estar no banco, Jorginho e vários outros. O Leonardo Jardim, ponto para ele. Ele, quando chegou, ele quis fazer um sistema de jogo do Flamengo não marcar pressão. Pode ser por parte física, ele enxergou que o time fisicamente não ia conseguir fazer isso a maior parte do jogo. Pode ser isso, estou aqui até aliviando. Mas o Flamengo baixando as linhas, jogando, dando a bola para o adversário, é tudo que esses jogadores do Flamengo não conseguem, porque o Flamengo só tem um jogador de característica de marcação. Quando você está marcando em bloco baixo, o jogador de pegada do Flamengo, falando do meio para frente, é o Eric Pulgar. Cara, o Eric Pulgar tá jogando um absurdo, né, cara? Tá jogando muita bola, merece renovação de contrato pra ontem. Por favor, renovem logo com o Eric Pulgar. Jorginho não é, Arrascaeta não é. Os pontas ajudam, eles tentam colaborar voltando pelo lado para marcar, mas não é a primeira função. A primeira função é atacar. Pedro nem se fala. E isso fez o Flamengo oscilar. O Flamengo não foi bem. Se você olhar para os laterais do Flamengo, o Alexandre já tem uma certa idade e o Ayrton Lucas é mais ofensivo do que defensivo. O Elton falou muito bem, o professor. O Varela apareceu muito mais hoje na fase ofensiva, por mais que o Mirassol não atacou. Mas ele também não é um grande marcador. Ele é lutador, briga, se empenha. Mas a característica do jogador do Flamengo é ter a bola, é jogar, é pressionar o adversário, é fazer essa marcação em linha alta, que é muito melhor. Você não tem grandes marcadores, pressiona ali, tenta roubar já na fase ofensiva, já no ataque, já está próximo do gol. O Felipe Luiz fazia muito isso. E o Leonardo Jardim, no início, não fez. E agora, é ponto para ele, acho que os jogadores melhores fisicamente, ele faz isso e o Flamengo cresceu, o Flamengo vive um momento, para mim, muito bom. Eu acho que fez um bom jogo contra o Cruzeiro e repete hoje, mesclando os jogadores. Então, chega para a decisão, chega para uma reta final, encorpado o time, entendendo o que tem que fazer, e a gente vê que são todos os jogadores. Porque contra o Cruzeiro foi uma formação e hoje foi outra. Então todo mundo está entendendo o que ele quer, ponto para ele. A minha dúvida só é a seguinte, ele vai ficar mesclando quando o Arrascaeta começar jogando é o Bruno Henrique, quando o Pedro começa jogando vai ser outro, não vai ser o Arrascaeta, porque para marcar pressão, me parece que ele está com a mesma mentalidade do Felipe Luiz. Pedro e Arrascaeta não têm potência de ficar marcando pressão o tempo todo, os dois juntos. Essa é a minha dúvida e a minha preocupação, porque você tem que arrumar um jeito. Arrascaeta e Pedro os jogos decisivos eles têm que estar em campo. Vamos fazer o seguinte, fala Elton, pra gente ouvir o técnico. Complementar o Zinho. Eu acho que ele ganhou mais um problema porque ele tem um Paquetá que também não é tão assim aquele cara de fazer marcação-pressão. Então ele tem mais um elemento para pensar nisso no Flamengo sem a bola, né? Criativo com os três. Mas sem a bola, os três não são, né, aqueles exímios marcadores jogando juntos. E eu acho que sim, já deu para entender que ele vai mesclar. No jogo da volta contra o Cruzeiro, para mim, o Emerson Royal vai ser titular, porque o Emerson Royal foi titular por conta do lado esquerdo do Cruzeiro ter um pouco mais de intensidade com o Wesley, fazer aquele 1 contra 1, e o Emerson Royal é mais marcador, e o Ayrton Lucas teve um pouco mais de liberdade. O Plata, como titular também, já que o Emerson Royal ultrapassa pouco, vai ser o cara que abre mais o campo. Imagino algo parecido com o que vimos no Mineirão acontecendo no Maracanã, o que é bom, né? Você tem 16, 17 jogadores, o que você pode mudar, no mínimo, né? Você pode mudar e fazer o time jogar de uma maneira diferente com o mesmo comportamento, né? Partindo do princípio que tem que ter intensidade, pressão, roubar a bola no campo de ataque. Qualquer treinador gostaria de ter um elenco que o Flamengo tem. Treinador este que atende pelo nome Leonardo Jardim. Vamos ouvi-lo aqui no Equipe F. Caraca, galera, olha só essas notas. Vocês não estão vendo, mas calma aí.
As notas são boas, tá? Temos aqui o ranking de atuações dos jogadores do Mengão. Carrascal é o melhor em ótima noite coletiva. Vamos ver aqui então as notas do GE e também dos internautas da torcida, galera. Rossi 6.9, nota 7, né? Varela 8 e 7.7. Danilo 6.5 e 6.7. O Léo Pereira 7.5 e 7.7. Ayrton Lucas 8 e 7.7. Johnny 7 e 6.8. Eric Pulgar 7.5 e 8. Everton Araújo 7 e 7.1. Lucas Paquetá 7.5 e 7.9. Arrascaeta 7 e 7,5. 6, né? 7,6. Carrascal 9, nota 9, cara. Jogou muita bola, cara. Desculpa, Carrascal. Desculpa, eu te critiquei bastante aqui depois daquelas expulsões. Era necessário. Isso serve para o seu crescimento. Tem horas, cara, que a gente precisa levar um puxão de orelha para melhorar. E a torcida pegou no seu pé e você melhorou. Ó, que jogaço você fez hoje. Tá aí, ó. Nota 9 para você. Plata, 7.5 e 7.6. Jorginho, 7 e 7.3. Pedro, 8 e 9, né? Também dou 9 aí para o Pedro, tá? Luiz Araújo, 8 e 8.3. Samuel Lino, 7 e 7.8. Jardim, 8 e 8.2. Nota 8 tá bom, né? 9, né? Eu acho que 9 tá bom, né, cara? 5. O cara venceu fora de casa por 5. E é agora o virtual líder do Brasileirão por pontos corridos. Então, perdidos, né? Por pontos perdidos. Então, nota 9 tá bom, né, cara? Ô, louco. Ai, galera, que felicidade, velho. Vocês não sabem a alegria que eu tô aqui no meu coração. Vocês devem saber porque vocês pensam como eu. Vocês amam o Mengão, não amam? Então, eu também amo, então a gente tá bem feliz. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui.